Que bom que você veio. Muito bom ver vocês aqui. Vocês são um povo lindo. É o povo de Deus, é o povo mais lindo que tem. Sente um pouco, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos aprender, como eu anunciei lá no grupo, né? Nós estamos estudando, o Senhor colocou no coração do nosso líder, né, do nosso pastor, que esta igreja precisa aprender um pouco mais sobre honra. Porque aquilo que o Senhor tem para fazer para nós, nas nossas vidas, Ele só pode se a gente entender o princípio da honra. E sabe, queridos, nós viemos de um ambiente, de uma escola, onde a gente não sabia o que era honra. E muitos ainda nem sabem. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Amém? Mas Ele é um Deus que educa, que ensina, né, que instrui. E agora nós estamos em um ambiente de excelência. Nós estamos no reino de Deus. Nós estamos na presença do nosso Pai, aquele que nos criou, que nos formou, que nos fez seres viventes. E Ele tem as melhores instruções para nós. E uma das coisas que o Senhor quer fazer, que nós já sabemos, porque já está escrito na sua palavra, é que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo que nós vamos fazer. Amém? Só que Deus é um Deus de princípios. Repete comigo isso daí para fixar na sua memória. Diga, Deus é um Deus de princípio. E princípio é algo que ou você cumpre, ou então você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem. Deus, tudo que Ele tem para depositar nas nossas vidas já está feito, já está terminado, já está concluído, já é nosso. Só que para acessar, nós precisamos entender o princípio da honra. E nós vamos estudar hoje. A Eugênia começou, o pastor já fez, já tiveram dois momentos onde nós falamos sobre honra. O primeiro, o pastor trouxe uma definição, né, de honra. Claro que a gente pode trazer sempre à memória para que a gente possa refrescar, né, a nossa memória e lembrar novamente o que é honra. Depois a Eugênia trouxe um estudo, né, terça-feira nós também abordamos sobre a questão da honra. Ela estava falando sobre como é que você pode receber recompensa completa, né? E nós vimos na Bíblia exemplo de pessoas que chegaram, honraram o Senhor e tiveram as recompensas completas. E também vimos pessoas que não honraram o Senhor e voltaram sem recompensa nenhuma. Então, nós não estamos criando nada novo, nós só estamos estudando o que a Bíblia diz. E ela diz que para eu e você desfrutar, acessar das bênçãos que Deus tem para nós precisamos entender sobre honra. Amém? Então, diga assim, eu estou com expectativa para aprender sobre honra, para praticar. Porque não é só sobre saber, é sobre praticar. É sobre viver, colocar na nossa vida prática aquilo que a gente aprendeu. Você já conheceu alguém que você disse assim, fulano é tão estudado, tem tanto conhecimento, mas tem uma vida que não condiz com o que sabe? Você já viu gente assim? Por quê? Porque ela acha que só saber é suficiente. Mas só saber não muda a nossa vida. O que muda é quando você pega o que você aprendeu e aplica na vida prática. Então você consegue desfrutar, né, daquele aprendizado. Não é isso? Você extrai o quê? Benefícios daquilo que você aprendeu. Ah, eu aprendi a mexer no YouTube. Então eu vou fazer um canal e vou extrair de lá, né, benefícios. Vou divulgar uma mensagem, vou fazer, né, pregações. Mas se eu só sei, gasto tempo aprendendo e não pratico, a Bíblia diz que a gente está enganando a nós mesmos. Diga assim, eu não vou enganar a mim mesmo. Porque eu acho que ser enganado pelos outros é horrível, mas enganado por nós mesmos, gente, é sério. Quando você descobre que é você que se boicota, eu fico injuriada. Eu fico retada comigo mesmo quando eu descobri que tudo que eu não tenho é porque eu ainda não sabia me posicionar com, né, o conhecimento já adquirido. Então é hora de colocar em prática. Vamos lá?
hoje nós vamos entender sobre honrando as autoridades. Esse é o tema de hoje. Hoje é a lição de número 3, né, que nós estamos tendo de lá para cá. E nós vamos aprender o que é honrar a autoridade, o que é. Primeiro, vamos fazer uma definição de honra? Honrar é tratar com reverência, é tratar com diferenciação, com diferença, né? Por exemplo, fazer uma diferenciação, tratar de uma forma mais zelosa, mais atenciosa, trazendo de uma forma prática. Se o rei, a gente não consegue pensar muito em rei aqui, né? Mas digamos que o presidente da República chegasse aqui, nós não receberíamos da mesma forma. Nós traríamos, se ele tivesse agendado, uma coisa é ele chegar de repente, mas se ele agendasse que viria na nossa igreja, com certeza a igreja ia promover o quê? Preparar uma fanfarra, uma banda, uma música, uma homenagem, para prestar para aquela pessoa que ia nos visitar. Por quê? Porque nós queremos receber ele com honra, de forma diferente, porque ele não é uma pessoa comum. Amém? Só que, vamos abrir a Bíblia logo, lá em 1 Samuel 2:30, porque nós vamos falar muito sobre isso, porque é aqui que está o princípio da honra. Quando você pensar assim, qual é o princípio da honra? Você vai se lembrar logo de 1 Samuel 2:30. Vamos abrir? Deixa eu ver se eu consigo abrir também aqui. 1 Samuel 2:30. Aleluia. O Senhor é bom e o seu amor dura para todos sempre. No meu? Eu estou em root. 1 Samuel 2:30. Vocês já acharam? Ó, povo bom de Bíblia, tudo nos aplicativos, né? É rápido. Eita, glória, folheando a Bíblia rapidamente. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 2, e no versículo 30, diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, vamos ler de cima, já que a gente já está aqui, vamos começar do 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de seu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Alguém tem uma versão mais atual para a gente poder falar de forma que todos possam compreender? É que eu estou sem o celular que pode me trazer as versões mais atuais. Quem lê aí? Lê aí, Gênia, na NVT, alguma coisa assim. Sim. Pronto. Nós lemos aqui um resumo de uma história. Deus tinha prometido para Eli, esse homem que o homem de Deus está falando, que ele, os antepassados, estariam sempre na presença de Deus, servindo no altar. Era uma família de sacerdotes. Vocês estão entendendo? Então ele disse: olha, desse povo aqui, os descendentes deles sempre terão na família deles
sacerdote me servido no altar. Eles teriam um colete sacerdotal, eles teriam acesso à presença do Senhor, servir no altar. Eles tinham acesso, eles tinham o benefício de receber das ofertas que o povo de Israel trazia. Eles podiam comer das ofertas, porque tinha isso lá. E aí ele disse assim, sempre terá um da família de vocês para estar me servindo no altar. Isso era muito privilégio. Mas aí ele está repreendendo Eli. Vocês viram que ele está repreendendo Eli? Ele disse, mas isso vai mudar. Isso muda agora. Porque você, Eli, honra mais os seus filhos do que a mim. Isso não mais será assim. Eu, daqui para frente, honrarei os que me honrarem e desprezarei aqueles que me desprezarem. O Senhor estava dizendo para Eli que ele, Eli, sacerdote, estava desprezando a Deus e as ofertas que eram trazidas para o templo, para os sacrifícios. O que era que Eli estava permitindo? Por que ele levou essa repreensão? Alguém já ouviu essa história? Ele tinha os filhos e os filhos dele, eles deveriam ser educados para seguirem o ministério, né, que tinha recebido, mas o pai afrouxou com as regras dos filhos e as pessoas vinham com as vasilhas de comida para trazer para o sacrifício, e os filhos deles aprontavam. Diz que se enganchavam no batente das portas, e quando as mulheres passavam com as panelas de vasilha de carne, eles pegavam de lá de cima os pedaços maiores e os melhores, e ele levava para casa para comer com a família. Mas eles não precisavam fazer isso, porque lembra que as ofertas já eram deles por direito? Só que depois de oferecido diante do Senhor. E sabe de uma coisa? Eli sabia do que os filhos aprontavam e ele não corrigia aqueles meninos. Eles tinham relação com as mulheres nas escondidas lá no altar, lá pelo templo, como eles não deveriam fazer, eles deveriam se guardar, porque eles eram candidatos a sacerdotes, né? Deveriam viver e servir ao Senhor de forma digna. Então aí Deus estabelece um princípio. Não vai ser assim de geração em geração, como eu tinha dito. Daqui para frente eu vou honrar os que me honram. E eu desprezarei aqueles que me desprezam. E você sabe o que significa desprezar? Eu coloquei aqui, anotei uma frase que a gente estava estudando e diz assim: desprezar é tratar como alguém que não deve ser visto. É como alguém que você nem viu, como alguém que tanto faz como tanto fez. Você já desprezou alguém algum dia? Eu já. Eu fiz de conta que eu não vi. Eu fiz de conta que eu não estava ouvindo. E isso é terrível. Se é terrível para com alguém, imagine desprezar Deus. E ele disse que Eli estava desprezando ele quando tratou as coisas do altar, as coisas que Deus estava mandando ele fazer de qualquer forma. Ele disse: você está me desprezando, portanto eu o desprezarei. E dali em diante não teve mais nenhum da família de Eli que foi sacerdote. Sabe o que é ouvir da boca do Senhor sem perdão para você para sempre? Não adianta chorar, não adianta acender vela, não adianta clamar, fazer sacrifício, que eu já decidi. Daqui para frente, você e sua família nunca mais no altar. Amém? Isso é como se o Senhor não estivesse vendo mais Eli e sua família. Era desprezo de Deus para com aquela pessoa. E nós estamos aprendendo sobre honrar, para a gente não ouvir do Senhor uma coisa que nós nunca queremos ouvir. Dizer assim: eu não quero você diante da minha presença nunca mais. Tipo assim, servindo no meu altar, ou debaixo da minha unção, nunca mais. Porque havia uma unção para você poder servir. Existe unção para poder estar aqui. Tem que haver unção, porque se não tiver, queridos, a gente vai estar só fazendo barulho, não é? Então a gente precisa viver com o temor do Senhor, de que aquilo que eu faço para Ele, eu tenho que fazer com reverência. E por isso que eu digo que quando você vem nessa igreja, quando você vem para a presença do Senhor, quando você vive a sua vida na presença do Senhor, você tem que viver com honra. Uma palavra que faltou para Eli diante de Deus foi honra. E a gente já aprendeu aqui que honra é tratar com diferença, com deferência. Inclusive a palavra é assim.
é tratar diferente, é tratar com zelo, é tratar com cuidado. E agora nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Nós vimos somente o princípio da honra, que é honrar a Deus. Aqueles que me honram, Deus disse o quê? Eu honrarei. Mas os que me desprezam, que me tratam de qualquer jeito, eu também desprezarei. Então Deus está dizendo, eu quero ser honrado por vocês. Amém? Vamos adiante. Nós vimos que na igreja hoje em dia está difícil de você entender milagres, de você ver milagres. As igrejas, a igreja, eclésia, corpo de Cristo, não desfruta dos grandes milagres que já viu, que já viveu. Amém? Por que, queridos, que o poder, os sinais, as maravilhas desapareceu da igreja? Por causa de uma palavra que nós estamos aprendendo hoje. A falta de honra. Mas falta de honra a quem? O que foi? O que é que a igreja está fazendo? Que está pecando no que se refere à honra? Nós sabemos que tudo tem a ver com a forma como as pessoas, a palavra de Deus é recebida. É a forma. Queridos, não tem nada a ver necessariamente com as pessoas em si, mas é a forma como as pessoas são recebidas, como os ministros de Deus, como as pessoas enviadas por Deus são recebidas, amém? Então vamos aprender hoje o valor de uma autoridade, né? Nós vimos na aula passada, a Eugênia mencionou que a honra começa onde, gente? Onde é que começa a honra? Gente, atenção, não deixa que o inimigo roube de você por falta de atenção, tá bom? Então a honra começa no coração. E eu fiquei pensando, a honra começa no coração? Como assim? Então o que é que eu tenho que fazer para garantir que o meu coração esteja honrando? É uma decisão, é uma atitude que a gente toma. Sabe, é uma decisão que você pega de dizer, não, agora é do Senhor, é o momento dele. Eu tenho que me dedicar, me esforçar e colocar a honra para ele, o tempo para ele. Porque senão eu tenho muita dificuldade quando eu acordo, de oferecer o primeiro momento para ele, porque às vezes eu estou no processo de treinamento, amém, irmãos, de crescimento. Às vezes eu já acordo esbaforida, pulando, pensando nas coisas para fazer, correndo, preocupado com uma coisa, com a outra, mas isso não é o nível que Deus quer. Deus quer que o primeiro momento eu possa honrá-lo. E todas as vezes quando eu acordo, que eu escuto os passarinhos cantando, eu fico constrangida, eu digo, olha, já estão honrando a Deus e eu ainda estou, ali toda atrapalhada, os passarinhos já começaram a festa, ó, adorando ao Senhor. Mas a gente sabe que a honra começa no coração. E eu estava me perguntando, como é que eu faço para garantir que o meu coração, então, honre a Deus? Ei, queridos, a gente primeiro é aprender sobre e ter a consciência de Deus em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. Em Romanos, no capítulo 1, Deus disse que a queixa dele contra a humanidade, sabe o que foi? É que diante de tudo que eles veem, do céu, das montanhas, da chuva, de tudo, eles não pararam para reconhecer que ali havia um Deus poderoso. E eles decidiram adorar mais as criaturas do que o Criador de todas as coisas. E você sabia que Deus não quer que eu e você adoremos nada que Ele criou? Nada, absolutamente nada, mas que nós o adoremos. Somente Ele. Cuidado para vocês não adorarem o sol, a lua, as estrelas, as pessoas, ídolos. Não faça isso. Você nunca fará isso. Se você fizer isso, você já sabe, está desonrando a Deus, definitivamente. Então, nós aprendemos que se a honra começa no coração, nós precisamos ajustar o nosso coração. Eu tive que fazer isso, querido, prestar atenção e olhar para o meu coração, se eu estava de fato honrando. Senhor, eu estou honrando. E o Senhor, Ele não deixa a gente enganado. Ele fala com a gente. Atenção, honra, olha a honra. Quando eu cheguei aqui, Senhor do Bonfim, Ele falou comigo audivelmente. Eu ouvi Ele dizendo, atente para a honra. E eu queria falar com vocês sobre isso, porque quando a gente veio do mundo, e eu sei que você também foi tocado por esse Espírito,
O espírito do mundo diz que, todo mundo é igual, como o Adriano falou aqui, terça-feira. Jesus, uma pessoa como nós, que tal esse negócio de fazer mesa separada para pastor? Para que isso, gente? Não é melhor sentar todo mundo no mesmo lugar? E eu fiquei pensando, qual é o termômetro da honra? Como é que eu sei que eu estou honrando e quando eu sei que eu não estou honrando? Como é que eu sei o que está no meu coração? E eu me lembrei que um dia eu ouvi uma pregação, que para você descobrir se o seu coração está ativo, está ali conectado, honrando a Deus e aos ministros que o Senhor enviou, é você se colocar num ambiente de honra. Como assim, Natália? Não sei se você já esteve num lugar onde o esposo e a esposa, onde o esposo vai honrar bem muito a esposa. Ai, minha esposa, eu quero honrar você, eu quero agradecer você. Aqui um presente, ele diz muitas palavras de elogio para aquela esposa. Aí as pessoas que dizem assim, para que isso tudo, bajulação. Ali é o termômetro de como está o nosso coração. Quando você está num ambiente de muita honra, onde pessoas estão sendo honradas, você precisa observar como é que está o seu coração. Ele fica desconfortável, ele fica reclamando, ele fica achando aquilo uma situação terrível. Para que isso tudo? Vocês se lembram de alguma história na Bíblia sobre isso? Quando aquela mulher quebrou um vaso de alabastro e derramou aquele perfume caro, o que foi que as pessoas ali disseram? Para que esse desperdício? Jesus, naquela hora, mediu o termômetro da honra no coração de todos os presentes. E ele disse, por que vocês estão molestando essa mulher? Por que estão criticando o que ela fez? Percebe que Jesus não reclamou porque ela estava honrando? Porque se honra fosse algo ruim, Jesus ia dizer assim, mulher, não faça isso. Não honre a mim, honre somente a Deus. Mas ele não disse isso. Vocês viram o que foi que ele disse? Deixem ela fazer isso. Onde essa palavra for ministrada, vão falar dela, porque ela decidiu me honrar. Os pobres, vocês vão ter aí um monte. Vocês vão ter sempre os pobres. Mas a mim, vocês não terão sempre a mim aqui comigo. Ou seja, ele disse que quem honra ele sai com recompensa completa. Amém? Então, desculpa, vamos avançar. E nós vamos abrir a nossa Bíblia. Desculpa, gente, eu me engasguei. Lá em Romanos, no capítulo 13. Eita, esse capítulo é de estremecer as estruturas dos crentes. Amém? Tem crente aqui? Tem o povo de Deus aqui? Queridos, honrar uma autoridade é se submeter a uma autoridade. Nós vamos aprender que honrar é reconhecer, primeira coisa, você tem que reconhecer. Como é que você reconhece? Ali está uma autoridade. Como é que você sabe onde é que tem uma autoridade? Vamos lá, gente, abrir Romanos capítulo 13. Esse aqui é para a gente remoer, né? Muitas vezes, ouvir de novo, meditar em cada palavra, queridos, porque Deus deseja que a gente saiba o que é honra e que a gente pratique a honra, que a gente, né, e fale e ensine sobre honra também. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já disse que honra é um princípio. E um princípio, ele é praticável. É o capítulo e o versículo 1 mesmo. Pode deixar aí. É o versículo 1 que nós vamos começar a ler. Diz assim. Eu quero que vocês fiquem bem atentos. Quando for para a gente mudar de versículo, a gente vai falando, tá bom? Submissão à autoridade. Aqui minha diz. Toda alma, repete comigo. Toda alma? O que é alma? Toda pessoa. Isso inclui você? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus.
Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. 3. Porque os magistrados, não, acho que é só até o 2 mesmo, vamos ficar até o 2, que aqui já tem pano para manga demais, senão vai dar 3 cultos e a gente não fala sobre isso. Nós vimos aqui, existe uma versão, você entendeu o que leu? Porque se você não entender, a gente lê em outra versão, e mais outra, até a gente entender. Porque aqui está dizendo, toda alma, toda pessoa esteja sujeita às autoridades. Eu não sei se vocês têm uma versão mais nova aí, aqui fala servo, mas nós entendemos que aqui é o quê? Empregados, amém? Vocês estão entendendo? Então, na versão de vocês está mais recente, diz o que aí, Selma? Servo. Aqui diz assim, todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Amém? Diz assim, então nós podíamos traduzir, como nós estamos falando das autoridades sociais, podia dizer assim, todos os que são empregados tratem seus chefes como dignos de toda honra, para quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Amém? Vamos repetir? Diga assim, todos os que são empregados tratem seus chefes como dignos de toda honra. A gente poderia falar dos professores, diga assim, todos os estudantes tratem seus professores como dignos de toda honra. Para quê? Para que o nome de Deus e o Evangelho, a doutrina de Cristo não seja blasfemada. Ainda é cristão? Uma pessoa com um comportamento desse, o povo diz logo. Porque o povo espera do cristão um comportamento digno de Cristo. Amém? Lá em Petrolina, uma vez eu ouvi uma coisa que me chocou. O queixo caiu, foi lá no chão. Tinha um posto de combustível que tinha uma inscrição: não contratamos pessoas das igrejas, tais e tais. Você acredita? Acredita porque é crente. Não contratamos pessoas das igrejas tal e tal. Por quê? A gente dá mau exemplo. Mas aqui não, queridos, nós somos bem instruídos, amados irmãos. Nós precisamos viver a prática do Evangelho. Porque nós estamos aprendendo para a gente viver lá fora. Nós não estamos aprendendo para ficar cheio de conhecimento. Nós estamos vivendo para a nossa vida brilhar lá fora. O povo dizer, rapaz, aquele povo daquela igreja é um povo diferente. Mas não é por causa da igreja a placa. É porque o povo instruído e leva em conta a palavra. Ele está dizendo, eu vou honrar aqueles que me honram. E quem honra a Deus, honra a sua palavra. Deus está dizendo que quer que a gente trate os nossos patrões como alguém digno de toda honra. Se a gente fizer isso, queridos, quem vai nos honrar é Deus. É que às vezes, eu chego cedo, eu faço tal coisa, eu faço de tudo e a pessoa não me trata com honra. Mas você não precisa esperar dele, espera de Deus. Ele vai honrar de alguma forma. Às vezes vai te colocar num negócio melhor, às vezes vai te dar uma ideia, você vai enriquecer e nem vai precisar trabalhar para ele mais. Às vezes alguma coisa Deus vai fazer, ele vai nos honrar. Vocês entendem? E o Senhor está dizendo que, lá em 1 Timóteo 6,1, que nós acabamos de ler, que a gente pode aplicar todas as pessoas que têm um treinador, tratem ele como digno de toda honra, para que o Evangelho, o nome de Deus, não sejam blasfemados. Estão falando para os cristãos. Não adianta a gente ficar olhando para o povo do mundo, amém, irmãos? É para nós isso aqui, é para nós. Terceiro grupo de autoridades são as autoridades. Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam,
e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Amém? Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os que têm pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Mas o que eu quero frisar aqui é que esse versículo 12 e 13, né, de 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, está falando das lideranças na igreja, das pessoas em todos os níveis. Está falando dos que presidem. Os que presidem é o quê? Quem tem cargo de liderança. São os pastores, são os líderes, as pessoas na igreja que cuidam da sua vida, que ensinam o que é correto. Na outra versão, eu queria que alguém lisse na linguagem mais atual, porque fala assim, eles dão conselho. Lê aí, por favor, uma versão mais nova. O 12 e 13. Oh, queridos irmãos, isso aqui é um conselho para as pessoas. Agora, você concorda comigo que tem gente que para fugir dessa obrigação, dessa honra, eles decidiram largar as igrejas, porque se ofenderam, eles têm dificuldade em lidar com a autoridade, e eles começam a sair das igrejas, eles se ferem, eles se magoam, e eles começam a montar grupos de pessoas desigrejados, porque eles não querem simplesmente se submeter à liderança. Mas aqui nesse versículo está dizendo que essas lideranças, eles dão conselhos a vocês e eles trabalham arduamente para que você tenha uma vida boa e correta. Quando a gente instrui, quando a gente orienta, quando a gente diz, quando a liderança fala assim, não, se comporte dessa forma, faça isso, e você simplesmente honra, você está a um passo de receber as recompensas completas do Senhor. Mas pessoas, elas têm saído das igrejas magoadas porque têm dificuldade de lidar com as autoridades. Simplesmente isso. E elas começam, e eu vou dizer uma coisa para você, é um lugar perigoso. Reunião de pessoas sem estar debaixo de uma liderança é muito perigoso. Aquilo ali não vai dar certo. Vocês estão entendendo? Então, grupos pequenos em casa é correto? É, desde que tenham como você frequentar uma igreja local onde tem governo e autoridade para cuidar da sua vida. Vocês estão entendendo? Porque você não pode simplesmente dizer assim, não concordo com isso nessa igreja, é um absurdo, vou sair, vou montar meu próprio lugar.